O arrebatamento da igreja. Você já ouviu falar sobre o arrebatamento da igreja? Você sabe o que é o arrebatamento da igreja? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Hoje é o quarto vídeo da nossa série que a gente está falando de escatologia e a doutrina das últimas coisas. Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar falando então sobre o arrebatamento da igreja. Algumas considerações que eu quero trazer aqui no início, antes de adentrar no assunto. O arrebatamento da igreja não foi uma invenção de John Nelson Darby. Não foi. Muito menos uma invenção do Dr. Scofield. Outra coisa, não tem nada a ver, o arrebatamento não tem nada a ver com as supostas visões de Margaret MacDonald. Nada, não tem nada a ver. Isso é, na verdade, maldade ou ignorância acadêmica de algumas pessoas que falam, que fazem essas citações. Um verdadeiro acadêmico que tem, que estuda, que lê, que pesquisa, que conhece a história da igreja, ele sabe que isso não passa de um espantalho. Bom, como eu não vou entrar nesse mérito, nessa questão, para falar desses temas que eu falei aqui agora, desse assunto, eu quero deixar para vocês duas recomendações. Tem uma série de palestras que foi gravada pela igreja do pastor Marcos Granconato, onde ele fala do dispensacionalismo. Ele fala, tem várias palestras tratando desse assunto, onde ele vai abordar essas questões iniciais que eu fiz aqui agora. Inclusive tem um vídeo próprio do pastor Marcos Granconato, onde ele fala das distorções sobre o dispensacionalismo. Então você que tem esse pensamento, arrebatamento é coisa invenção do John Nelson Darby, baseado nas supostas visões e revelações de Margaret MacDonald. Então você que tem essa linha de pensamento, eu te indico para você assistir essa série de palestras e com certeza você vai ser esclarecido sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. Arrebatamento da igreja. Quando se fala em arrebatamento da igreja, sobre a segunda volta de Cristo, nós temos dois grupos. Primeiro, são os aliancistas. Os aliancistas, eles acreditam da seguinte maneira. Bom, o povo de Deus do Antigo Testamento era Israel. Como Israel rejeitou a Cristo, então o povo de Deus agora é a igreja. O dispensacionalista então acredita que a igreja, ela substituiu Israel. Portanto, ela é o novo Israel de Deus. A igreja hoje, ok? O aliancista. Agora, o dispensacionalista, por exemplo, eu sou dispensacionalista. Agora, interessante que o dispensacionalista tem o dispensacionalista clássico, revisado e progressivo. Eu sou dispensacionalista clássico. Como é que um dispensacionalista clássico vê a volta de Jesus Cristo? Bom, o dispensacionalista clássico tem a seguinte visão. O povo de Deus do Antigo Testamento era Israel. Deus fez promessas a Israel que ainda não foram literalmente cumpridas. Israel rejeitou a Cristo, então agora Deus tem o seu povo que é a igreja. Mas nós acreditamos que Jesus vai voltar primeiro para a sua igreja e depois, no período do milênio, Deus vai cumprir as promessas que foram feitas a Israel. Elas vão se cumprir de forma literal. Então nós acreditamos que Jesus vai vir para a igreja e depois para a nação de Israel. O aliancista não, ele acredita que Jesus vai vir uma só vez para levar esses dois povos, ok? Então tá aí uma diferença básica, um assunto muito interessante para você pesquisar. Deixa eu falar então sobre o arrebatamento da igreja. Se você for no Novo Testamento grego, você vai encontrar a palavra harpazo. Quando foi traduzido para o latim, eles usavam a palavra raptus. E agora, quando foi traduzido para o português, as nossas traduções bíblicas em português, eles usaram a palavra arrebatar. A definição de arrebatamento pode ser mais ou menos assim. A tirada rápida e inesperada da igreja, desta terra, para que transportada às mansões celestiais esteja para sempre com o Senhor. Essa é mais ou menos uma definição teológica e bíblica da palavra arrebatamento. Nós temos dois casos de arrebatamento na Bíblia. Um está em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Olha o que diz. Pela fé, Enoque foi transladado, isto é, arrebatado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Mais um caso.
E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado, isto é, arrebatado para o céu num redemoinho. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Então aí dá para você ter mais ou menos uma noção de arrebatamento. Agora, como se dará o arrebatamento? Então tudo bem, como é que vai acontecer o arrebatamento? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 17, Paulo ele dá uma palavra que deixa bem claro como é que vai ser o arrebatamento. Veja bem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então veja bem, o arrebatamento vai ser a tirada da igreja desta terra para encontrar com o Senhor nos ares. Então, as pessoas que morreram em Cristo, morreram fiéis a Deus, elas vão ressuscitar e vai se unir juntamente com as pessoas fiéis que estiverem vivas, terão os seus corpos transformados e vão subir e encontrar com Jesus nos ares. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 o seguinte: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Aí eu tenho aqui um comentário muito interessante sobre isso. A transformação dos santos, quer vivos, quer mortos, ocorrerá num momento. A palavra no original grego para momento é átomo. Trata-se de uma fração de tempo tão ínfima que não comporta nenhuma divisão. Ao exemplificar tal fração, Paulo traz à tona uma imagem comum a todos nós, o abrir e fechar de olhos. Um instante pequeno demais para ser mensurado segundo a noção do tempo do ser humano. Então, veja bem, a qualquer momento a trombeta vai soar, a igreja vai ser arrebatada. Então as pessoas que morreram morreram fiéis, vão ressuscitar, se unir aos fiéis vivos, terão os seus corpos transformados e isso tudo vai acontecer no abrir e fechar de olhos. E vão encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Jesus vai vir até as nuvens e a igreja vai ser arrebatada até as nuvens e vai encontrar com Jesus nos ares. Então isso é o arrebatamento. Quando se dará o arrebatamento? No outro vídeo eu até falei, mas eu vou citar aqui o texto de Mateus 24, 36. Mas ninguém sabe o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, nós estamos vivendo, como eu disse no último vídeo dessa série, que nós estamos vivendo o princípio de dores, os sinais dos fins dos tempos. Então vai chegar um momento que esse princípio vai terminar, né? E quando isso acontecer, a gente não sabe quando é que vai ter um fim esse princípio de dores. Mas quando ele terminar, então Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja, arrebatar os fiéis. Então a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja. Quando nós encontrarmos com Jesus nos ares, o que vai acontecer? Nós vamos participar do tribunal de Cristo. Assim que a igreja encontrar com Jesus nos ares, Jesus vai descer até as nuvens, a igreja vai subir até as nuvens, encontrar com ele, então nós vamos participar do tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Então ficou aí para você essa palavra, para você meditar na questão do arrebatamento. No decorrer desses vídeos a gente vai estar falando mais sobre esse assunto, mas eu creio que já deu para você ter noção. Então estamos vivendo o princípio de dores, a qualquer momento Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que isso é classificado como arrebatamento. E depois do arrebatamento, nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Esse é o tema do nosso próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha contribuído com a sua reflexão, que isso venha edificar a sua fé, aumentar a sua fé, trazer mais esclarecimento para você. Fique com Deus e fica aí. Quero fazer um pedido para você que você ainda não é inscrito, para você se inscrever no nosso canal, dê o seu like aí. E muito obrigado, que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.